Olá, professores e professoras do terceiro ano da rede. É um prazer estar aqui com vocês para mais uma formação de etapa do programa Aprender Sempre. Eu sou Graciele Rocha Garcia, sou uma mulher branca, tenho cabelos e olhos castanhos, uso óculos e hoje eu estou com uma blusa rosa. E assim como vocês, eu também sou professora da rede estadual. E para realizar a transmissão de etapa, do primeiro ao terceiro ano, do material Aprender Sempre, hoje nós teremos aqui conosco a minha amiga, professora Maria Tereza, que vai se apresentar aí também. Maria Tereza? Obrigada, Grazi. Meu nome é Maria Tereza, alguns de vocês já me conhecem, e também sou professora da rede estadual. Sou uma mulher preta, cabelos curtos, presos aqui, presos na nuca, e uso óculos, tá? E, como eu disse, é um prazer estar aqui com vocês e, dividindo essa transmissão com você. Isso aí, muito bom. Então, nós falaremos hoje, né, das sequências didáticas número 8, do volume 2, né, pensando nas pautas do primeiro, segundo e terceiro ano do material Aprender Sempre. E por falar em aprender sempre, é importante que vocês estejam com o material em mãos. Vou compartilhar minha tela para que a gente possa seguir, ok? Vamos lá. Bem, vocês já estão aí, né? Já fomos apresentadas, eu e Maria Tereza, e aqui vocês podem acessar o material Aprender Sempre, né? Vocês vão utilizar esse material para que façam aí o planejamento durante a TPC, né? Então, o volume 2 está disponível tanto do professor quanto do estudante no site da IFAP, né? Vocês podem acessar clicando aí no botão do ensino fundamental ou apontando o celular para o QR Code que está no canto esquerdo do slide. Agora, nós iremos revisitar o nosso cronograma de formações do quarto bimestre. Então, nós estamos na semana de 28 de novembro a 2 de dezembro, que é uma semana destinada à formação tratando da sequência didática 8, e daqui uns 15 dias aproximadamente, nós teremos a transmissão relativa à última sequência de 2022, a sequência didática 9, né? Nós vamos também reforçar algo que já está sendo destacado desde a primeira transmissão de etapa deste segundo semestre do ano, que foi a mudança do desenho nessas formações. Então, como a maioria já sabe, agora nós temos uma transmissão de etapa para os primeiros, segundos e terceiros anos, que é seguida de uma breve transmissão de cada um desses anos, que são as pílulas. Então, logo que nós terminarmos essa transmissão de etapa, vocês poderão acessar a pílula do primeiro ano, a pílula do segundo ano, ou, finalmente, a pílula do terceiro ano, né? Essas pílulas são conduzidas pelas formadoras que vocês já conhecem, nós, né? A Maria Tereza, que disse oi para vocês aí no início, apresentando a pílula do primeiro ano, eu, que estarei à frente da pílula do terceiro ano, e a Kátia, que apresenta a pílula do segundo ano. O conteúdo dessas pílulas vai dialogar aí com o conteúdo que estamos tratando aqui, nessa transmissão de etapa. Mas nós, as formadoras, vamos jogar uma luz em uma atividade que ilustra particularmente como deve ser conduzido o trabalho naquele ano específico. Então, vamos em frente para a agenda do nosso encontro. Então, nós estamos, né, iniciando aqui o primeiro momento, que eu conduzirei, né, tratando aí do foco formativo das sequências de número 8, né, de acordo com o roteiro formativo, é a produção textual em diferentes linguagens. No segundo momento, nós vamos conhecer as sequências didáticas de número 8 do volume 2,
Aprender Sempre, do primeiro, segundo e terceiro ano. E no terceiro e último momento, nós faremos uma síntese de nosso percurso, pensaremos nos desdobramentos dessa transmissão, né, para o ATPC, e indicaremos o caminho para vocês acessarem a pílula de cada ano. Os nossos objetivos estão aqui postos, né? Então, eles vêm aí a favor de que nós possamos conhecer o foco formativo das sequências didáticas, né? E pensando aí na produção textual em diferentes linguagens. Também iremos identificar a proposta didática da sequência 8, né? De todas as sequências 8, e acompanhar as sugestões para o desdobramento da ATPC. Então, nosso primeiro momento, né, nós vamos conversar um pouquinho, como já conversamos antes sobre o foco formativo, né, do material Aprender Sempre. E no caso, né, como vocês também sabem, o material Aprender Sempre é o prioritário, conforme a deliberação da SEDUC, para que o trabalho com a rede aconteça, né, a fim de recuperar, aprofundar as aprendizagens dos nossos estudantes. E nesse segundo semestre, né, só recapitulando, nós já exploramos a produção de textos, né, pensando nas modalidades de produção e essas etapas de produção, lá na sequência 1, nós abordamos os campos de atuação e a relação com o propósito comunicativo na sequência 2, as capacidades leitoras na sequência 3, a interação entre as práticas de leitura e a produção de textos na sequência 4, a interação entre os propósitos didático e comunicativo, com foco no propósito comunicativo na sequência 5. Na sequência 6, também enfatizamos aí a interação entre os propósitos didático e comunicativo, mas com foco no propósito didático, certo? E na sequência 7, nós abordamos as funções da leitura colaborativa. E na sequência didática 8, qual é o foco formativo, né? Ou seja, qual é o aspecto central a aprendizagem dos nossos estudantes que perpassa os 5 anos a partir do que nós buscaremos discutir aqui hoje, né? Bem, então, o foco formativo será a produção textual em diferentes linguagens, né? Ou seja, de que modo e por que é importante nas práticas de produção textual valorizar essas diferentes linguagens, ou seja, a linguagem oral, a linguagem escrita, as imagens, os recursos gráficos. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Vejam, como vocês podem observar, né, nós já dissemos que trataremos da produção textual em diferentes linguagens, mas, né, antes de falarmos disso, nós precisamos fazer uma reflexão que nos ajude a entender aí por que é importante tematizar essas diferentes linguagens. E por isso que, para começar, nós vamos discutir, né, sobre uma noção importante que atravessa o trabalho com a língua portuguesa dentro do currículo paulista e no Aprender Sempre, que é a noção de multiletramentos. Como vocês sabem, né, os multiletramentos se caracterizam aí por agregar 2 tipos, né, de multiplicidade, né, então é a multiplicidade cultural e a multiplicidade semiótica. Então, vamos entender cada uma delas, né. Então, multiplicidade cultural, né, é o que nós vemos hoje à nossa volta, né, a nossa sociedade está cheia de textos híbridos, né, de diferentes letramentos. Então, temos letramentos dominantes com textos eruditos, formais, consagrados aí pela tradição escolar, né, e que convivem com os letramentos populares, né, como os textos que representam as produções culturais de diferentes grupos, né, então, pensando funk, rap, os memes, a literatura periférica, né, e essa multiplicidade cultural, né, ela se realiza em textos que requerem outros recursos para além do letramento da letra, né, ou seja, para além dos textos compostos apenas pela linguagem escrita. E isso nos leva a outra multiplicidade, a multiplicidade semiótica. E o que é essa multiplicidade semiótica, né? Então, ela diz aí para a gente, né, que são os textos
que circulam aí nesse meio, né, e que dificilmente são compostos por uma única semiose, ou seja, uma única linguagem. Então, pelo contrário, né, os textos contemporâneos com os quais nós interagimos nas ruas, nos jornais, nas revistas, livros, internet, eles são essencialmente multissemióticos. Né? E quais são essas múltiplas semioses, ou se preferirmos, essas múltiplas linguagens que vemos nos textos, né? Nós vamos tratar disso nesse próximo slide. Vejam, nós temos, então, a linguagem escrita, né, que, como nós sabemos aí, ela é composta principalmente por letras, sinais de pontuação, parágrafos, e além disso, temos outros elementos semióticos que compõem um texto em linguagem escrita, né? A letra, as letras, né, elas podem ser de tamanhos e cores diferentes, os elementos paratextuais, né, então os títulos, os subtítulos, os bullets que usamos ali para destacar os itens de uma lista, os recursos gráficos, espaçamento entre linhas, entre parágrafos, aquele recurso itálico, sublinhado, negrito. Então, além disso, também há o modo como o texto é diagramado na página. Então, as notas de rodapé, o modo como as imagens são compostas ali com o texto escrito, né? Então, mesmo um texto escrito em um livro ou uma revista impressa tem várias linguagens, certo? E a linguagem oral, né? Então, que além das palavras efetivamente articuladas, né? Ou seja, na cadeia linear de sons emitidos, a linguagem oral também se compõe por outros elementos semióticos. Né? Então, a velocidade com que falamos, o nosso timbre de voz, o ritmo, a entonação que nós imprimimos, os gestos, as expressões faciais, corporais, né? Tudo que acompanha a nossa fala, por assim dizer. E também a linguagem imagética. Então, não é nada difícil perceber que os textos atuais que nós vemos nos livros ilustrados, nas revistas, nos jornais, né, mesmo que todos esses suportes sejam impressos, eles são compostos por diferentes linguagens imagéticas, né? Então, as fotografias, as ilustrações, os diagramas, os gráficos, infográficos, enfim. Então, e além disso, a espessura dos traços, as cores empregadas, a maneira como essas imagens são organizadas e se tramam ao texto escrito, né? Então, quando nós pensamos na esfera digital e nos gêneros que circulam na esfera digital, nós percebemos que a possibilidade de inserir e mesclar linguagens aumenta ainda mais. Então, nós podemos inserir arquivos de áudio ou de vídeo em uma reportagem, um verbete, nós podemos inserir efeitos sonoros também em uma declaração de um poema, né? Declamação de um poema, nós podemos montar um cenário para um telejornal, podemos editar uma fotografia, dentre tantas outras possibilidades. E por tudo isso que acabamos de apontar, não é difícil compreender que, para ler, compreender e produzir textos na contemporaneidade, nos dias atuais, né, não basta dominar apenas os modos de funcionar da linguagem escrita, né, ou do letramento da letra. É preciso que nós, professores e professoras, apoiemos os nossos estudantes a identificar, a analisar essas diferentes linguagens que compõem os textos, né? Porque somente assim eles serão capazes de ler e compreender os textos que circulam em nossa sociedade letrada, bem como produzir textos que façam sentido nessa sociedade, né? E o nosso foco formativo, né? Vamos falar especificamente desse foco, né? Então, a produção textual em diferentes linguagens, né? Então, vamos compreender agora como são as propostas de produções dentro das sequências didáticas de número 8 de cada um dos anos focalizadas nessa transmissão, ok? Então, no primeiro ano, os estudantes gravarão um podcast, né, com perguntas e respostas para uma questão sobre a qual eles demonstraram curiosidade, né, para apoiar a gravação desse áudio, né, que vai ser divulgado aí via podcast, eles lerão um texto sobre o tema e participarão da escrita de textos de apoio, né? Então,
assim, embora o texto final seja realizado na linguagem oral, a linguagem escrita está presente no planejamento da produção. E, além disso, nesse podcast, os estudantes também podem decidir se inserirão vinhetas de abertura, de encerramento, ou outros elementos semióticos, ok? No segundo ano, os estudantes em trios, eles escreverão o desfecho de um conto menos conhecido, A Sapa Casada. E depois de conhecer a situação inicial e o desenvolvimento, eles planejarão esse final, né, em linguagem escrita. Então, porém, né, pensando aí na multiplicidade de linguagens, eles também lerão em voz alta o desfecho do conto que eles criaram, né? Então, eles empregarão a linguagem oral para tornar público o texto produzido e também organizarão um mural para expor as produções. E para essa organização, eles vão precisar cuidar da diagramação dos textos, né? Pensar no título, como vai ser esse destaque, o emprego das cores, enfim. E no terceiro ano, a multiplicidade de linguagens é a espinha dorsal da sequência didática, né? Então, as atividades dentro da sequência buscam levar os estudantes à compreensão dos efeitos de sentido produzidos pelos recursos gráfico-visuais, né? E um texto do campo artístico literário, né? E os sentidos se constroem por meio da interação entre o texto verbal e a linguagem imagética, que são as tirinhas. E depois de ler e analisar e compreender diferentes tirinhas, os estudantes produzirão as tirinhas que serão expostas para a comunidade escolar. Agora eu convido minha colega Maria Tereza para falar de forma mais detalhada sobre as sequências. Obrigada, Gra. Então, agora a gente vai olhar um pouquinho para esse panorama da sequência didática, né? A gente vai olhar o que a sequência didática tem aí de apresentado de atividades para a gente. Então, aqui, só um minutinho, aí eu vou organizar aqui no meu visual. Então, nós temos, então, esse momento de conhecer um pouquinho da sequência didática do primeiro ao terceiro ano e relacioná-las à produção textual em diferentes linguagens. Olhamos agora para o panorama do primeiro aninho. E ele traz para a gente a sequência que diz: tudo tem explicação? Como sabemos, as crianças são bastante curiosas. E aproveitar essa característica certamente favorece a aprendizagem e maior engajamento com as propostas de leitura e escrita. Algumas questões serão discutidas a partir das sugestões feitas no material, e outras virão dos estudantes. Deverão ser pesquisadas na internet ou por meio de livros e outros materiais informativos. Os procedimentos de busca e as situações de leitura para selecionar informações merecem um destaque na sequência didática. Algumas atividades de registro terão como foco a reflexão sobre o funcionamento do sistema de escrita. Então, a partir de perguntas das crianças sobre como as coisas são ou como funcionam, o propósito comunicativo é produzir um áudio com informações e respostas que encontram durante as pesquisas realizadas ao longo dessa sequência didática. Então, agora nós vamos olhar um pouquinho como estruturam-se as aulas da sequência didática no primeiro ano. Então, a aula 1, roda de conversa sobre curiosidades. Nela, o professor lança a pergunta norteadora: por que o mar é salgado? Depois de incentivar os estudantes a exporem suas hipóteses de respostas para a questão, o professor exibe podcast que traz a resposta. E, por fim, levanta os temas sobre os quais a turma tem curiosidade, ou seja, o que eles querem saber mais. Na aula 2, ler e ouvir curiosidades. Uma nova questão deve ser proposta aos estudantes. Por que a gente não flutua na Terra e o astronauta flutua na Lua? É importante sempre ouvir as hipóteses da turma. Na sequência, ler um texto didático que traz a explicação, exibir um podcast sobre o assunto e, finalmente, discutir com a turma o que descobriram.
Na aula 3, ouvir podcast. É uma aula muito importante, já que o foco formativo, como disse a Grazi, é a produção textual em diferentes linguagens. O professor, a professora, deve selecionar antecipadamente alguns podcasts e exibi-los para a turma. É uma oportunidade de discutir com os estudantes as características do podcast, a vinheta de abertura, quem são os apresentadores e o tema que será tratado e o encerramento. E também, se decidirem, poderão fazer um podcast como finalização da sequência didática. Na aula 4, perguntas curiosas. A turma deverá escolher uma temática, o mar ou o universo, e em uma roda de conversa, levantar questões para as quais gostariam de obter respostas. Na sequência, escolhe uma questão para ser pesquisadas e, em dupla, registram essa pergunta no material. Discutem coletivamente possíveis respostas para as perguntas selecionadas e devem também registrar uma hipótese de resposta para essa pergunta. Na aula 5, pesquisa de respostas na internet. Tem início com a discussão sobre quais palavras os estudantes devem colocar no navegador para pesquisar a resposta da pergunta que selecionaram e registrar no caderno uma dessas palavras. Depois, diante do computador, deverão escrever novamente essa palavra e o professor, a professora, deve apoiar a leitura dos textos que surgirem, lendo mais uma vez, ajudando os estudantes a perceberem quais são as informações mais importantes e mostrando imagens que ajudem na compreensão. E, por fim, os estudantes devem registrar no material uma informação que é importante para responder à pergunta. E, continuando, nós temos a aula 6 e 7, ler mais e produzir um cartaz. O professor, a professora, deve fazer a leitura colaborativa de outro texto que foi selecionado na pesquisa e, na sequência, os estudantes devem discutir e selecionar as informações que poderão ajudá-los a gravar o arquivo de áudio. Essas informações deverão ser ditadas para você, professor, professora, que as registrará em um cartaz. Aula 8, produção do texto de apoio. Presta-se a produzir um texto que apoiará a gravação do áudio e recomenda-se retomar a pergunta norteadora e os registros que foram feitos com informações sobre ela. Na sequência, deve-se decidir as perguntas e respostas, normalmente os podcasts são assim, que comporão o áudio e então ditar para o professor o texto. A aula 9 é gravar o áudio e é dedicada ao ensaio, por meio da leitura de texto de apoio e a primeira gravação, que depois de pronta, deve ser ouvida para que se possa pensar nos ajustes a serem feitos. E, finalmente, a aula 10, a turma deverá retomar os ajustes que apontaram e se prepararem para a gravação final. Esse é o momento de introduzir abertura, fechamento, vinhetos, caso isso não tenha sido combinado. E depois de pronto, o arquivo de áudio deve ser entregue ao destinatário que foi escolhido. Então, agora, vamos conhecer um pouquinho a sequência didática do segundo ano? E são novas histórias e novos conhecimentos. Nessa sequência didática, será trabalhado um conto popular para explorar as características do gênero. Com base nos contos populares do Brasil, de Silvio Romero, os estudantes terão contato com uma história menos conhecida e um formato um pouco diferente das que foram usadas até aqui. O objetivo é praticar a leitura e a escrita dos estudantes, tendo a história A Sapa Casada como base. As aulas estão organizadas em 3 blocos, de modo que os estudantes possam ler e trabalhar coletivamente o início e o meio da história e, por fim, escrever o desfecho em grupos menores, para que todos tenham a oportunidade de articular os conhecimentos construídos. Tratando-se de uma sequência didática com períodos longos de escrita, será focalizada a segmentação de palavras, para que as crianças conheçam o uso dos espaços e sua interferência na escrita. Como proposta final, os estudantes farão a escrita do desfecho em trios, e o propósito comunicativo é que leiam em voz alta para a turma os desfechos produzidos e organizem 2 versões escritas em um mural. Então, vamos conhecer as aulas que compõem a sequência didática 8 do segundo ano. A aula 1 ela é bastante interessante e importante. Os estudantes lerão o início de um conto que não é conhecido e responderão a uma série de perguntas
que explorarão a compreensão do texto e levarão, inclusive, à identificação das características do texto que evidenciam-se tratar de um conto de fadas. Na aula 2, o professor deve fazer uma leitura compartilhada dos 2 trechos do conto A Sapa Casada. E, a seguir, coletivamente, devem ser respondidas as questões propostas que exploram a compreensão desses trechos. A aula 3 é dedicada à recuperação dos acontecimentos que são narrados no primeiro trecho do texto. E aí você, professor, professora, deve ler o primeiro trecho e a turma deve conversar sobre quais são os acontecimentos e em que ordem eles ocorrem. Na sequência, os estudantes devem ditar para você, e você registra na lousa. A aula 4 é dedicada à segmentação. Os estudantes devem ser orientados a ler o trecho inicial do conto e a observar o que está acontecendo com a segmentação entre as palavras do texto. Na sequência, você, professor, professora, deve ler o texto e organizar os estudantes em duplas para que respondam à primeira questão, que se refere à identificação do problema do texto. Ele apresenta hipossegmentações. Por fim, a dupla deve reescrever o trecho fazendo os ajustes necessários. A aula 5 traz a mesma proposta da aula 3, mas dessa vez em relação ao segundo trecho do conto. Os estudantes devem retomar oralmente os acontecimentos e depois ditá-los ao professor. Na aula 6, apresenta-se um trecho do conto A Sapa Casada, já conhecido pelos estudantes, grafado com hipersegmentação, ou seja, com espaços a mais do que os devidos. A proposta é que você, professor, professora, leia esse trecho enfatizando os modos pelos quais as palavras foram segmentadas. E essas palavras hipersegmentadas estão negritadas. E você, professor, professora, deve questionar os estudantes sobre o porquê desses negritos. É o momento de retomar a discussão da aula 4 sobre a hipossegmentação e tematizar com a turma a importância da colocação dos espaços nos lugares certos. Os estudantes devem tentar fazer autonomamente a reescrita do trecho, ajustando os espaços. A aula 7 marca, então, o início do trabalho com a produção textual. Por isso, é importante que você releia o conto A Sapa Casada, apresentado na aula 2, enfatize que ele está incompleto, e por isso eles vão discutir o desfecho da história. E em trios, na atividade 2, devem discutir oralmente questões sobre o momento em que o conto foi interrompido, a fim de começarem a planejar na atividade 3 o desfecho que escreverão. Na aula 8, esse trio deve retomar o planejamento realizado na aula anterior e escrever o desfecho do conto. A 9 é dedicada à revisão. Recomenda-se que você, professora, professor, discuta com a turma cada um dos critérios do quadro de revisão, garantindo que eles sejam compreendidos antes do estudante reler em sua produção, visando revisá-la e ajustá-la. E também nessa aula, os estudantes devem ensaiar a leitura em voz alta que farão do texto produzido. Notem que a linguagem oral que permitirá a leitura oral dos estudantes permite que essa produção textual seja multissemiótica. E, finalmente, na aula 10, a turma conhecerá o desfecho do conto em sua versão original e poderão depois compararem com os desfechos que criaram e organizar o mural da turma. Então, vamos conhecer também a sequência didática do terceiro ano. Aqui, tirinhas, histórias que divertem. O objetivo principal é refletir sobre os efeitos de sentido produzidos pelo uso de recursos expressivos, gráficos, visuais. O gênero textual enfocado nessa sequência didática, ele pode ser considerado uma forma de expressão artística caracterizada, quase sempre pela combinação de palavra e imagem, o que traz ludicidade à leitura. É um gênero que, abordando temas irônicos, lúdicos e do cotidiano, consegue fomentar a reflexão no leitor. E durante o percurso desse estudo, o grupo será convidado a analisar o gênero textual, passando pela leitura, escrita, compreensão e reflexão sobre figuras, textos, cores e símbolos. Esse conjunto de aulas tem como propósito comunicativo uma exposição de tirinhas no grupo de mensagens da turma ou no pátio da escola, de modo a compartilhar
os conhecimentos construídos ao longo da jornada de estudo com a comunidade escolar. Vamos, então, conhecer as aulas que compõem a sequência didática do terceiro ano? E em se tratando da primeira aula, é importante que os professores apresentem a sequência didática para os estudantes, enfatizando que estudarão textos que circulam no campo artístico literário, que são as tirinhas. Também é preciso anunciar o que eles farão no final do percurso, que é uma exposição de tirinhas. Nessa aula, a proposta é que, considerando o título e a sequência de imagem, os estudantes antecipem informações sobre as tirinhas. Então, é o momento de você apoiá-los na leitura de imagens, cores, traços, expressão facial da personagem, e também recomenda-se que você reproduza a tirinha em um cartaz e registre nele as hipóteses dos estudantes. A aula 2 é dedicada à checagem das hipóteses levantadas na aula anterior. Então, é importante que você leia os textos escritos, assim como que encaminhe um movimento de discutir com os estudantes, quadro a quadro, quais foram as hipóteses e se elas foram ou não confirmadas. A aula 3 traz outra tirinha que deve ser lida por você, professor, professora. E, na sequência, deve ser promovida uma discussão sobre as cores, os símbolos e as expressões faciais dos personagens, relacionando esses elementos da linguagem imagética com as informações trazidas pelo texto verbal. Na aula 4, os estudantes deverão ler uma tirinha que está sem cores e sem elementos gráficos. Tem apenas o texto verbal. E em grupo devem acrescentar esses elementos da tirinha, considerando as discussões sobre os recursos gráficos feitas nas aulas anteriores. A aula 5 é dedicada a uma produção coletiva, com o professor funcionando como escriba. Sua participação é muito importante. A proposta é que os estudantes analisem uma tirinha intitulada Ciclo da Vida, composta por 3 quadrinhos, observando imagens, expressões faciais dos personagens, elementos gráficos, cores, e a partir disso, crie para cada um dos balões textos verbais que combinem com sentidos construídos a partir da leitura e da compreensão dos recursos gráficos. E continuando, temos a aula 6, essa aula também se vale de uma tirinha supostamente escrita por um estudante do segundo ano para focalizar a omissão da letra R em formas verbais que estão no infinitivo. A aula 7, os estudantes planejarão coletivamente uma tirinha refletindo sobre qual será o tema da narrativa, quantos e quais serão os personagens, quantos quadrinhos haverá e quais serão os recursos. Na aula 8, ela é dedicada à escrita da tirinha planejada na aula anterior. E você, professor, professora, deve colocar na lousa a quantidade de quadrinhos combinada na aula anterior e indagar a turma o que deve ser desenhado, quais recursos gráficos devem ser feitos, tipo o balão que vai ser desenhado, certo? Na aula 9, você deverá organizar duplas produtivas que planejarão e escreverão uma tirinha. E, para isso, é importante retomar o que aprenderam sobre o gênero, sobretudo em relação à potência dos recursos gráficos visuais. E, finalmente, na aula 10, os estudantes vão compartilhar as tirinhas que produziram com a comunidade escolar expondo no pátio da escola. Então, vamos agora para o nosso terceiro e último momento da nossa transmissão. Então, chegamos ao momento em que discutiremos sobre o desdobramento na TPC e sobre as pílulas. Aqui nesse slide, no próximo, né? Nesse encontro, nós conhecemos o foco formativo da sequência didática 8, produção textual em diferentes linguagens. Acompanhamos as propostas didáticas das sequências do primeiro ao terceiro ano e buscamos demonstrar como cada produção textual convoca e articula diferentes linguagens, oral, escrita e imagética. E como essas produções multissemióticas potencializam o aprendizado dos estudantes em relação aos procedimentos de produção textual. E na TPC, quais desdobramentos, então, vocês podem realizar? Retomar as anotações dos conceitos relevantes discutidos nessa transmissão, estudar as sequências didáticas buscando conhecer e compreender como as atividades se relacionam e progridem a fim de atingir os propósitos comunicativo e didático, e, partindo dos dados diagnósticos da sua turma, planejar como a sequência didática pode ser executada e mais,
quais ajustes precisam ser realizados. E você, coordenador, coordenadora, o estudo e aprofundamento é muito importante para que possa desenvolver o trabalho com sua turma. Por isso, é importante retomar as anotações dos conceitos relevantes discutidos nessa transmissão, bem como os slides. Eles, inclusive, estão disponíveis, como vocês sabem, no repositório do Centro de Mídias, e vocês podem baixar o PPT e assistir novamente na íntegra, ou trechos que julgarem importantes de serem retomados pela equipe na unidade escolar. Aqui, vocês já conhecem o caminho, né, para conhecerem as pílulas de cada ano. Sendo assim, acabando essa transmissão, peço que acesse o QR Code para serem direcionados ao repositório para localizar a pílula referente ao seu ano de atuação. Elaboramos um tutorial sobre como acessar as pílulas e também as demais informações do Aprender Sempre no repositório, certo? É só selecionar a opção Sou servidor da rede, fazer o login usando o usuário e senha da sede, selecione a categoria Formação ATPC, escolha a data, no caso da pílula, é o mesmo da exibição da formação de etapa. Atente-se também ao título do vídeo, diferenciando pílulas das formações de etapa. Selecione, então, a pílula do seu ano e veja o vídeo. O conteúdo utilizado também na formação estará disponível ao lado do vídeo. E aqui chegamos, né, ao final, mas a gente pede que vocês avaliem o encontro de hoje, acessem o link, vocês serão direcionados, tanto o link quanto o QR Code, preencham a avaliação dessa transmissão, cujos resultados são fundamentais para nós, para que possamos sempre aprimorar o nosso trabalho. No próximo slide, nós temos a referência que utilizamos para esse momento de hoje, de nossa formação. E agora, encerrando aqui, parando. Muito bem. É um prazer, né? Foi um prazer muito grande estar aqui, dividindo com você, Gra, esse momento de transmissão, e com todos aqui, né, participando com a gente desse momento. Espero que tenha sido proveitoso esse momento e ajudado o trabalho lá na escola, né, Gra? Isso mesmo, Maria Tereza, agradecer a todos por esse momento e desejar um excelente momento de estudo e formação aí para todos vocês na escola. Um grande abraço e até a próxima. Até a próxima.